A mensagem desta série, Atitudes para uma Vida Feliz. E o tema da mensagem desta noite é Admita o seu estresse. Admita o seu estresse. Na primeira mensagem, nós estamos caminhando, né, gente? Essa série de mensagens é uma caminhada que nós estamos dando. E na primeira mensagem nós vimos que para ter uma vida feliz, nossa primeira atitude deve ser o quê? Abrir o coração. Se eu quero ter uma vida feliz, primeiramente, nós vimos isso na primeira mensagem, preciso abrir o meu coração. E, consequentemente, no segundo passo, nós aprendemos aqui que para termos uma vida feliz, é preciso liberar perdão. Precisamos liberar perdão. Se você ainda está trabalhando, ainda algumas pendências nessa área do perdão, você precisa trabalhar muito em cima disso, porque a falta de perdão vai, consequentemente, fazer com que a gente não tenha uma vida feliz. Então, perdão é uma outra área importante. E hoje, para alcançarmos uma vida feliz, a nossa terceira atitude, é mais um passo que nós estamos dando, admitir o nosso estresse. E eu não poderia começar essa palavra com vocês sem antes fazer essa pergunta. Você é uma pessoa estressada? Você é? Não? Eu fiz uma chamada no Facebook, falei assim, olha, se você tem um amigo estressado, pode trazer na quarta-feira para ouvir a mensagem, né? E eu pensei que hoje isso aqui ia ficar lotado, porque o que nós mais temos são pessoas estressadas. Mas eu preciso fazer essa pergunta. Agora, eu tenho absoluta certeza de que você não é estressado. Você é aquele tipo de pessoa maracujina. Sabe como é que é? Você está sempre tranquilo, nada perturba você. As coisas podem ser as piores possíveis, mas você não se perturba, você não se incomoda com essas coisas. Agora, se você é uma pessoa assim, deixa eu te dizer uma coisa. Você está no planeta errado. Você está no planeta errado. Porque nesse planeta chamado Terra, o que nós mais temos são pessoas estressadas. Nesse mundo tão agitado, pouquíssimas pessoas ficam livres do estresse. Pouquíssimas. A gente tem reparado que nesses tempos que nós estamos vivendo, é muito, mas muito difícil uma pessoa que nunca tenha experimentado esse sentimento, essa situação de estresse. Por exemplo, no trabalho. Quem nunca ficou estressado no trabalho? Coisa horrível. Eu me lembro quando eu trabalhava numa empresa que era metalúrgica, quando faltava 10 para as 5, o horário de encerrar o expediente, aí vinha o pessoal de uma outra repartição, colocava aquele montão de pasta em cima da minha mesa. Plá! Está aqui, para você colocar isso em dia. Faltando 10 minutos para a gente ir embora. Aquilo me deixava estressado. Quem é que não fica estressado? Quem não teve nenhuma dificuldade de estresse nos relacionamentos? E aí, quando eu falo estresse nos relacionamentos, eu falo até mesmo dentro de casa. O relacionamento familiar, o relacionamento parentesco, relacionamento na igreja. Relacionamentos levam a gente também a ficar um pouco estressado. Quer ver uma outra forma de ficarmos estressados? Engarrafamento. Meu Deus do céu. Segunda-feira, eu falei com os meus irmãos, eu acho que é porque a gente vai falar sobre estresse na quarta-feira. Saímos cedo daqui para ir para o centro da cidade do Rio de Janeiro. Quando chegamos na linha vermelha, tudo parado. Ficamos praticamente 1 hora parado ali na linha vermelha. Engarrafamento. Agora, tem uma outra coisa que me deixa estressado, gente, é fila de banco. Oh, meu Deus do céu. Teve uma vez que eu estava na fila do banco. Eu cheguei, o banco estava até um pouco vazio, tinha 3 pessoas na minha frente. Aí aquela primeira pessoa fez o pagamento, foi logo embora. O segundo, eu falei assim, esse vai ser mais rápido, porque pelo que eu estou vendo, ele está com aquela pasta ali, mas não está me parecendo muita coisa, não. Aí o camarada debruçou no guichê, abriu a pasta, ele tirou para mais de 15 contas para pagar. Aí eu fiquei, meu Deus do céu.
E eu estava com um horário um pouco apertado. Eu olhei, aí você imagina, né? O caixa tem que passar um por um, né? Carimbar, aquele negócio todo, e eu estou lá esperando. Aí, na minha frente, tinha uma outra pessoa, e o senhor começou a falar, rapaz, isso é um absurdo, uma pessoa vem para fazer tantos pagamentos assim. Eu entrei na conversa, não, eu também concordo com o senhor, não pode ser assim, deveria ter um outro sistema, tal. Aí, quando aquele camarada que estava na minha frente foi para ser atendido, ele começou a conversar com o caixa, e bateu papo, que não sei o quê. Aí, depois que ele recebeu o dinheiro, quando ele estava saindo, que era a minha vez, ele, não, um instantinho só, e voltou, você pode trocar esse dinheiro aqui em notas menores? Aí a menina trocou. Aí tudo bem, foi embora. Aí quando eu estou pensando que eu ia embora, tinha ido embora, era a minha vez, ele voltou, eu esqueci o cartão. Aí, meu Deus do céu. Aí finalmente ele foi embora. Aí eu falei assim, agora chegou a minha vez. Aí quando eu olho, a menina do caixa fez assim para mim, ó, olhar para trás. Quando eu olhei, tinha uma senhora com uma criança no colo. Prioridade. Aí ela passou. Pagou, botou a criança no chão, pegou a criança na mão, e saiu andando normalmente. Eu falei assim, né? Eu falei assim, gente, o que está faltando para eu poder pagar essa conta? Nesse intervalo, já tinha chegado atrás de mim uma senhora grávida. Eu já nem esperei o caixa, né? Prioridade. Aí eu falei assim, gente, não é possível, né? Só falta chegar alguém agora aqui com a muleta, e eu vou ficar aqui na expectativa. Mas o pior estava por vir. Eu sempre gosto de dizer que o melhor está por vir, né? Mas naquele dia o pior estava por vir. Quando chegou na minha vez... Vocês são terríveis, né? Já aconteceu com vocês, né? Caiu o sistema. Aí a caixa vira para mim, o senhor tem um pouquinho de paciência, eu quero que com uns 15 minutos está voltando aí. E eu esperei o sistema voltar. Gente, isso deixa a gente o quê? Estressado. Isso estressa a gente. Eu já não sabia mais o que fazer, eu olhava para o lado, meu Deus do céu. Graças a Deus, essa treva saiu de mim, né? A treva foi embora, né? Hoje a gente já consegue fazer pagamentos online. Isso aí é bom, né? O online evita as filas. Mas eu preparei aqui algumas perguntas só para fazer um teste com vocês a respeito de estresse. Eu queria que você completasse essas frases. Eu estou no fundo do... Não ouvi. Eu estou no fundo do poço. Eu já estou entregando os pontos. Mais uma. Eu já estou a ponto de chutar a outra. Eu estou caindo aos pedaços. E a última. Hoje eu estou me sentindo o quê? Um caco. Meu Deus do céu. Quantos aqui acertaram todas as opções ali? Quantos acertaram? Quantos bateram em cima ali? Quantos? Não precisa ficar com medo, não. Porque se você acertou todas elas, eu posso dizer que você é um grande profissional na área do estresse. Você manja tudo de estresse, cara. Agora, se você não fala isso todos os dias, alguém do teu lado está falando isso. Você está aprendendo isso com alguém. Né? Você está aprendendo isso com alguém. O pastor Fabiano, uma vez, ele contou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou que ele foi almoçar num restaurante e tinha música ao vivo. E aí o camarada pegou lá o violão, está cantando enquanto o pessoal está almoçando, e ele começou, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí começou, eu te amo, e não saía do eu te amo. Aí a filhinha mais nova dele falou assim, eu também amo, eu também amo. Aí ela não aguentou mais, a criança, ou as crianças ficam estressadas, gente. Eu também amo. Para! E o cara não saía lá do eu te amo. É igual um louvor que a gente tem aqui na igreja, né? Eita louvorzinho também que quando o pastor está na hora certa de começar a pregar o ministério, começa a cantar esse louvor, que é muito repetitivo. Me faltou ele agora aqui na mente. Mas ele fica sempre cantando as mesmas expressões. Eu vou lembrar, depois eu vou falar para vocês. Eu vou lembrar, depois eu falo. Bom,
De uma forma ou de outra, a gente percebe, a gente conhece muito bem desse assunto. Você é alguém expert no problemas do estresse. Sabe por quê? Porque você é um ser vivo. Você é um ser vivo. E todo ser vivo, ele passa por situações, ele está sujeito ao estresse. Agora, existem umas outras provas aqui que também é muito interessante para você fazer uma avaliação do seu grau de estresse. Por exemplo, você sai atrasado para o trabalho, ou sai atrasado para vir à igreja, e na metade do caminho você percebe que colocou um sapato de uma cor num pé e do outro pé um sapato de uma outra cor. Quantos já fizeram isso? Lá atrás, 2, 3, 4. Mais alguém fez isso? Sandália, irmã, sandália. Ai, quanta gente. Um outro testezinho que eu gosto de fazer. Você acorda pela manhã, senta na cama e fala assim: meu Deus, que dia é hoje? Hoje é segunda ou é terça-feira? Ou então, você acorda e fica tentando lembrar qual é a prioridade na tua agenda. Você fica assim: eu tenho que fazer alguma coisa importante hoje, mas não estou conseguindo lembrar. Quantos já passaram por essa situação? Ó, tá vendo? Está aumentando. Vocês estão ficando corajosos. Né? Eu acho que depois eu vou trazer uma mensagem aqui, uma atitude para ser feliz é deixar de ser mentiroso, né? Então pode levantar a mão, não fica com vergonha não, tá bom? Outra, você tem um compromisso firmado, você coloca lá na tua agenda, mas depois de 2 dias daquele convite, daquela tua confirmação, é que você percebe que você não esteve presente porque você esqueceu. 2 dias depois é que teve o acontecimento, é que você lembra que você tinha que estar lá e não foi porque você esqueceu. Quantos já aconteceram isso? Olha a minha mão aqui, ó, a minha. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, gente. Muitas vezes. Agora, essa daqui pode levantar o braço. Todo mundo. Pode levantar o braço. Pode levantar, gente. Não fica com medo, não. Quer ouvir primeiro? Aí não tem graça. Quer ver? Olha só. Você esquece qual foi a última vez que tomou banho. Aí, meu irmão, aí esse negócio é mais sério, né? Aí o negócio já fica mais sério. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui interessante. Quando essas coisas, que deveriam ser coisas periódicas, elas passam a ser algo frequente, significa que você está fazendo um quadro muito grande de estresse. Agora, só que o estresse não é o seu problema. O problema do estresse são os sintomas. Na verdade, o estresse só acontece por causa de sintomas que vão nos levar a fazer um quadro de estresse. E a palavra dessa noite, nós vamos meditar, compartilhar com vocês, ela vai focar nesse seguinte direcionamento. Eu e você precisamos manter, independente de qual seja a situação, a gente precisa permitir que seja gerado em nós uma atitude de calma, de mansidão em relação ao que está acontecendo dentro de mim e ao meu redor. Por quê? Porque quando eu não consigo administrar o estresse, significa que eu vou ter algumas dificuldades na minha mente, nas minhas emoções. E quanto menos eu deixo de cuidar a respeito dessas situações, o estresse pode levar você a ter algumas complicações orgânicas. Você já reparou que nesses últimos tempos, o que mais a gente vê reclamação são pessoas com úlceras? As chamadas úlceras o quê? Nervosa. Até mesmo a diabetes, né? A diabetes psicológica. O que é isso?
É a agitação desses tempos que nós estamos vivendo. Hoje, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não estão mais conseguindo se controlar. Eu estava vendo uma reportagem pelo YouTube de alguém no trânsito, que o camarada ficou buzinando, a pessoa não saiu da frente. E aí ele deu uma arrancada só rápida no carro, bateu no carro da frente. O rapaz do carro da frente saiu do seu carro, tirou uma arma e atirou naquela pessoa, deixou a pessoa morta ali dentro do outro carro. É o quadro de estresse que nós estamos vivendo hoje. Abra sua Bíblia ou acompanhe comigo a leitura desse texto, que está lá em Mateus 5. Mateus capítulo 5, versículo 5. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurados, pois eles receberão a terra. Só as vozes femininas. Só as vozes masculinas, vamos lá? É isso aí. Bem-aventurado os humildes. Muito embora o contexto que nós estamos vivendo diga completamente ao contrário do que eu vou falar, ainda assim, irmãos, eu creio que não são as pessoas mais poderosas que conseguem governar situações na base da força. Não são. Muito embora o que a gente percebe seja isso, mas eu acredito que não seja essa a forma. Eu acredito, sim, que pessoas que exercitam, por exemplo, o bom senso e o equilíbrio nas situações, nas suas emoções, essas pessoas conseguem realmente ser pessoas poderosas. Na lógica do mundo vitorioso, é aquele que é forte, ainda que ele tenha que atropelar as pessoas que estão na frente dele. É dessa forma que o mundo vê aqueles que são os mais fortes, são os mais poderosos. Mas eu prefiro olhar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai me dizendo que Jesus, que foi para mim e para você, com certeza, o homem mais vitorioso desse mundo, a Bíblia diz que Jesus foi vitorioso, sendo manso e humilde de quê? De coração. Então eu preciso de um foco, eu preciso de uma bússola, eu preciso de uma orientação. E é sobre isso que eu quero falar para você nesta noite. Se você quer ser um vencedor, você precisa seguir a orientação de alguém que foi vencedor sem causar danos na vida de ninguém. Esse foi Jesus. Foi o maior dos vencedores. O vencedor dos vencedores. E ele chegou a essa condição sem causar danos na vida de qualquer pessoa. A mansidão, o autocontrole e a humildade, isso vai gerar em mim e em você essa atitude de mansidão, de humildade. Esses adjetivos que a gente percebe no perfil, na biografia de Jesus Cristo, a gente precisa absorver essas coisas. Principalmente nesse mundo tão difícil, tão terrível que eu estou vivendo. Se eu for me espelhar por aquele que explode a qualquer momento, como eu falei aqui na mensagem do domingo passado, a respeito das máscaras, se eu for me basear por essa pessoa, eu não vou conseguir. Eu não vou avançar. Eu preciso olhar para aquele que, para mim, realmente foi aquele que se destacou como um dos maiores vitoriosos dessa história. E esse equilíbrio emocional, por exemplo, que a gente percebe na vida de Jesus, quando eu absorvo isso e coloco isso em prática, vai resultar na minha vida, na tua vida, o quê? A saúde emocional. Se eu mantenho um estilo de vida tal como Jesus, a forma de tratar, de conversar, as atitudes, a forma de agir, dificilmente eu vou ter doenças emocionais. Eu vou ter saúde emocional. Porque eu estou seguindo o exemplo do exemplo.
Mas não é assim que essa sociedade moderna pensa. Não é assim que o mundo estabelece seu padrão de vida. E é por isso que a gente vê tantas pessoas aí não conseguindo controlar suas emoções. E aí eu posso dizer, garantir para você, que pessoas que não conseguem controlar suas situações, as suas emoções, elas começam a diminuir a intensidade de uma fuga, de uma procura, de uma solução. E aí vai chegar aquilo que é terrível na vida dessa pessoa, que nós conhecemos muito bem, chamado depressão. Depressão. Quando o Fábio Silva, que é filho do Francisco Silva, da Rádio Melodia, esteve aqui fazendo uma entrevista comigo, ele falou assim, pastor, eu preciso ter um dia o senhor lá na rádio para a gente falar sobre depressão no debate. Porque o senhor experimentou depressão, o senhor viveu depressão. E hoje a maior reclamação que a gente ouve na rádio, nos pedidos de oração e tantas outras coisas, é gente enfrentando depressão. Pois bem, gente, nós precisamos tomar muito cuidado a respeito desse controle emocional. Como administrar isso? Pensa aqui comigo. Quantas coisas você perdeu porque você tomou uma decisão errada? Para pensar. Eu duvido que num santuário como esse aqui não tenha alguém que tenha passado por tal situação. De ter tido uma perda, não é isso? Porque tomou uma atitude errada, pensou de uma forma errada. Muitos de nós passamos por isso. E justamente, talvez, porque na hora que nós tínhamos que tomar uma decisão, nós estávamos mal emocionalmente. E quando nós tomamos decisão, quando estamos mal emocionalmente, você pode ter certeza, lá na frente você vai se arrepender. Porque você se precipitou ao tomar uma decisão. Talvez você que veio hoje aqui para participar acompanhar essa série de mensagens, eu olho para vocês e, de repente, você, então, não vai ser o único. Não é o único. Porque isso que eu vou falar não é novidade para ninguém. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não esteja passando por uma dificuldade, seja ela emocional, conjugal, familiar, dificilmente, financeira. E aí você veio hoje aqui e quem sabe você já está no plano B. O plano A não deu certo. Você entrou agora no plano C, no plano B, mas já está preocupado porque o plano B não está dando certo também. Você já está pensando agora no plano C, no plano D. E talvez você hoje está aqui, está no plano Z. O último do alfabeto. Ou seja, você já está nas pontas. Você já não sabe mais o que vai fazer. Não tem mais planos, não tem mais nenhum tipo de esperança nas suas dificuldades. E aí eu te pergunto, para quem você vai olhar? Em quem você vai tomar as suas decisões? Posso te apresentar o nome? Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele tem um plano para mim e para você. Um plano que nunca falhou. Um plano que não falha. E um plano que jamais falhará. Você acredita em Jesus? Você pode aplaudir a Ele nesse momento? Gente, olha só, isso é uma coisa muito simples. Nós é que somos complicados. Isso é simples. Quando nós estamos de bem com Deus, significa que nós estamos de bem conosco mesmo. E quando há esse casamento, eu estou bem comigo mesmo, estou bem com o meu Deus, significa que emocionalmente eu também estou bem. E aí, independente do que está ao meu redor, eu vou conseguir vencer. Eu vou conseguir caminhar. Porque eu estou de bem comigo mesmo. E é reflexo do fato de eu estar muito bem com o meu Deus. Agora, presta bem atenção, porque nesta noite
nós vamos falar aqui algumas orientações de Jesus através da sua palavra, que podem nos levar, e eu espero, essa é a minha expectativa, o porquê, aliás, dessa série de mensagens, é que essas palavras venham gerar em você atitudes para que você se torne uma pessoa feliz. Então, em primeiro lugar, pega os seus bolsos, vamos começar a trabalhar, anota aí. As pessoas mansas são emocionalmente estáveis. Anota aí. Essa mansidão, né? A ideia de mansidão, o significado aí de mansidão, ela pode ser muito bem apresentada como a experiência do homem rã. O homem rã é aquele camarada que coloca um cilindro nas suas costas, coloca lá um par de pé de pato, para poder facilitar no nado, coloca uma máscara e mergulha. Vai para o fundo do mar. E lá, no fundo do mar, ele fica encantado com a leveza do nado dos peixes. Lá no fundo do mar, ele fica encantado com o jogo de cores dos peixes. E aí ele vê aquela tranquilidade do fundo do mar, e até que não apareça um tubarão, é lógico, né? Mas ele está lá, tranquilo. Só que quando ele sobe, quando ele volta à superfície, quando ele desceu, o tempo estava bonito. O céu estava lindo. E ele mergulha. Fica lá bastante tempo, apreciando aquelas coisas lindas. E ele se emociona com tudo aquilo que ele está vendo. Quando ele retorna, o tempo está completamente diferente. É vento forte, ondas altas, raios, relâmpagos, trovões, águas agitadas. E quando ele chega, ele percebe que o ambiente é completamente diferente, ele não se deixa levar pelo ambiente, porque ele ainda está anestesiado pela beleza do fundo do mar. Eu posso comparar a mansidão dessa forma. Eu posso estar cercado no meio de uma tremenda confusão, um tumulto muito grande, uma grande agitação, tribulações, mas dentro de mim eu ainda tenho a mansidão, eu tenho a tranquilidade, porque dentro de mim, dentro de você, não se esqueça disso, pelo amor de Deus, você tem a presença do Espírito Santo de Deus. Isso dá para se explicar o que é a mansidão. Os mansos, eu aprendo na palavra de Deus, são pessoas estáveis. São pessoas que o circo pode estar pegando fogo, como dizia a minha avó. As pessoas saem correndo, atropelando umas outras. Mas você continua ali, tranquilo, calmo, sereno. Porque você sabe que aquela agitação externa, ela não vai fazer conflito com a paz que está dentro de você. E aí você pode me dizer assim, pastor, isso é impossível de se viver. Isso é impossível. Nesse mundo que nós estamos vivendo, se eu falar a respeito de uma paz interior, isso é muito difícil. E é mesmo. Talvez no teu pensamento você coloque até a palavra impossível. Isso é impossível. Aí eu vou concordar com você. É impossível se eu olhar pela vida com os olhos humanos. Mas se eu olhar para a vida com os olhos de Deus, eu vou ter uma outra interpretação. Isso só é possível com Jesus. E aí eu me lembro da irmã Joaninha, que era membro aqui da nossa igreja. Todas as vezes que eu ia fazer visita à irmã Joaninha com a minha esposa, e ela lá nas suas dificuldades, da idade bem avançada, irmã Joaninha, e aí, como é que está a situação? Ela, banhaninha pequenininha, só Jesus, pastor, só Jesus. Eu aprendi a falar isso com ela. Só Jesus, pastor, só Jesus. E a situação, só Jesus, pastor. E aí eu aprendi uma coisa, você sabia que o mundo hoje também está dizendo isso? Você já reparou que pessoas
que ainda não professaram a sua fé em Jesus Cristo, ainda que não professando a fé em Jesus Cristo, essas pessoas também falam isso? Só Jesus. Você vê isso nos ônibus, nas ruas, nas repartições, nas lojas. Você entra num determinado local, pessoas estão conversando, e aí? Ah, meu filho, é só Jesus. Só Jesus. Teve um dia que eu estava no shopping e uma pessoa estava falando só Jesus, e ele usou uma outra expressão que nós usamos muito. Aí eu perguntei, você é evangélico? Ele falou, não sou não. Eu falei, ué, está falando as mesmas coisas que nós evangélicos falamos. Só Jesus, só Jesus. Lembra, Nilza, que foi que o rapaz falou? Só Jesus. Tem uma outra expressão que ele falou lá, que eu achei interessante. Eu perguntei, você é evangélico? Não, sou não. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui importante. O próprio mundo acaba pregando o evangelho nessas situações. Porque o dia a dia, as tribulações, o estresse, tem levado pessoas a se aproximar de Jesus. Primeiramente falando, só Jesus. E ele vai falando, só Jesus. Vai chegar um determinado momento que ele vai fazer um ponto de interrogação. Se é só Jesus, por que eu só falo só Jesus e não procuro Jesus? Não conheço Jesus. Se eu estou dizendo que é só Ele, então eu preciso ter uma relação íntima com esse Jesus. Para que os meus problemas, para que as minhas dificuldades sejam totalmente solucionadas. Pessoas mansas são pessoas que conseguem resistir tentações, porque estão sempre focadas em Deus e deixam o barulho do mundo passar. Segundo, as pessoas mansas são fortes. Pessoas mansas são fortes. Eu li a respeito de uma mulher chamada Linda Andal. Ela, em 1982, ainda jovem, ela foi vítima de uma paralisia cerebral. E essa jovem, mesmo com a sua deficiência, ela participou de uma maratona de 42 quilômetros nos Estados Unidos. E quando ela conseguiu chegar ao final da prova, ela disse, acompanha comigo, se eu tentar o impossível devido à minha situação, talvez eu inspire outros a serem felizes e bem-sucedidos. Ontem eu estava vendo uma reportagem. Quantos lembram aqui do Joaquim Cruz? Foi o primeiro atleta brasileiro a ganhar uma medalha olímpica, medalha de ouro. E eu fiquei encantado, emocionado ao saber que Joaquim Cruz, depois que encerrou toda a sua carreira de atleta, ele foi para os Estados Unidos e lá ele é professor técnico de paraplégicos, de pessoas com deficiências nos membros e que competem em categorias de acordo com a sua deficiência. Eu estava vendo jovens, pessoas adultas, sem braço, sem perna, sem as duas pernas, praticando esporte. E eu fiquei emocionado com aquilo, emocionado. Gente, é através de muita disciplina que as pessoas conseguem controlar os seus impulsos negativos e sair de uma vez por todas da sua zona de acomodação. E aí eu começo a entender que isso vai provar para mim, precisa provar para você, que pessoas persistentes, pessoas íntegras, são pessoas que conseguem vencer todas as suas dificuldades. São pessoas que conseguem alcançar a vitória, o êxito, dar a volta por cima por causa da sua autodisciplina. E eu não vou permitir que uma acomodação ou que uma palavra que seja direcionada para mim venha trazer uma destruição total. Eu não posso permitir que situações ao redor me levem a um estresse, eu ficar acomodado com ele, até que eu venha ser sucumbido por doenças emocionais. Por isso que eu sempre gosto de dizer, já falei aqui, vou repetir. Pessoas bem-sucedidas são pessoas persistentes, mas são pessoas mansas. Elas não agem pela força, mas agem pela sabedoria.
quando a gente começa a trabalhar dessa forma, nós conseguimos superar, vencer todos os nossos gigantes. Mas presta bem atenção, quando eu falo superar, vencer os nossos gigantes, não estou falando de pessoas, mas estou falando de situações. Porque a nossa mente ela é muito falha. A gente pode considerar uma pessoa um gigante que está atrapalhando a nossa vida, quando na verdade não é. Não é a pessoa, mas é a situação que está em torno de nós, é que nos leva muitas vezes a tomar as decisões completamente erradas, precipitadas. Terceiro, as pessoas mansas são dispostas a aprender. Hoje, a gente tem convivido em todas as áreas da sociedade com pessoas que acham que sabem tudo. Diz aí, essa área aí, eu domino. Domina tudo. Camarada manja de tudo. Ninguém consegue superar ele naquilo que ele tem conceito de sua sabedoria. É aquele tipo de cara que fala assim, eu sei tudo e mais ainda. Mais ainda. É difícil de conviver com pessoas assim, gente. É muito difícil. Complicado. Você fala uma coisa e ele sempre tem uma outra coisa para falar acima daquilo que você disse para ele. Tudo dele é bom, é o melhor. Teve um colega pastor que veio aqui, pregou, chegou lá embaixo e falou assim, rapaz, pô, aquele teu microfone é ruim pra caramba, tu tem que comprar um microfone melhor. Quase que eu falei para ele, se você quiser me dar um de presente, eu estou aceitando, cara. Tem cara que fala assim, rapaz, não gosto de pregar aquela o microfone de lá é ruim. Ele quer tudo do bom e do melhor. Aí ele vai te dar as descrições daquele microfone, tem que ser tal, 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 tal. Esse é o bom, esse é o melhor. Sabe tudo. Tem gente hoje que vai para o médico e chega diante do médico já com o diagnóstico da sua enfermidade, sem ter feito nenhum exame. Ele já chega lá no médico, no consultório médico, doutor, o meu problema é esse aqui, eu estou com isso daqui. O médico, é isso aqui. E outra coisa, doutor, o senhor pode passar esse remédio aqui, porque esse aqui é a solução do meu problema. Aí eu te pergunto, para que o médico? Para quê? Tem gente que é assim. Será que tem gente estressada aqui que faz isso? Não, né? Ninguém, né? Pessoa sabe tudo. Aí ele esquece, por exemplo, que aquela pessoa de branco, que hoje os médicos nem usam mais branco, né? Os médicos estão trabalhando mais à vontade, não são todos que usam jaleco, né? Principalmente quem trabalha com criança, a criança já cria um trauma, né? Com os médicos por causa da roupa, de enfermeiras, injeção, essas coisas todas. Então hoje é mais tranquilo, você vai fazer uma consulta, os médicos estão dialogando com você, te deixa bem tranquilo. Apesar que eu não gosto de ir a médico, não. Mas aí muitas vezes a gente esquece que aquele camarada ele ficou 5 anos numa faculdade estudando o nosso organismo, todo o nosso conjunto de organismos, para providenciar uma cura. A gente esquece disso. Guarda bem o que eu vou te falar. Pessoas mansas, elas só chegam a essa qualidade de mansidão quando demonstram um desejo intenso de abrir o seu coração para aprender. E nós precisamos aprender. Aprender com pessoas bem-sucedidas. Não porque o que elas são hoje. Guarda bem isso. Mas como ela conseguiu chegar até onde chegou? Se foram meios lícitos, vou buscar a mentoria. Se for por meios ilícitos, não me convém. Não me convém. Agora eu preciso ter a consciência de que preciso também
me inspirar a aprender com aquele que se tornou um bem-sucedido. Só os tolos, irmãos, só os tolos é que não querem aprender. E aí, nessa minha caminhada, até mesmo pensando pelo lado ministerial, a gente começa a entender que aprendemos com os nossos acertos e também com os nossos erros. É dessa forma que nós vamos aprendendo. Eu me lembro que numa das primeiras mentorias, conversando com o pastor Carlito, ele falou assim, olha, eu fiz dessa forma, deu tudo errado, então procurem evitar, não façam dessa forma. Eu tive que aprender muito, apanhar muito, para poder fazer de uma forma que deu certo. E eu aprendi isso, mas eu não abri mão do meu erro, porque o meu erro mexeu muito, me incomodou, a ponto de eu ter a iniciativa de trabalhar para que esses erros fossem diminuindo até chegar a um acerto. E aí, presta bem atenção no que eu vou falar agora para você. Quando eu consigo administrar muito bem os meus acertos e os meus erros, significa que na sequência de vida, na sequência das minhas atividades, e eu aprendi com os meus erros vão diminuir e a probabilidade de acertos vão aumentar. E quanto mais a probabilidade dos acertos, menos a condição de você ficar estressado. Irmãzinhas, lá na sua casa, vê alguma coisa dentro do seu conjunto do dia a dia? Se tem alguma coisa que está levando você ao estresse, pensa direitinho. Vê se não tem algum erro que você pode consertar e melhorar. Meu irmão, você lá no teu serviço, lá na tua empresa, no teu trabalho, faz uma avaliação. Comece a aprender também um pouquinho com os seus erros. Os acertos, legal, vamos somando cada vez mais. Mas se eu tenho um erro, vou trabalhar para que esse erro se torne também um acerto. Quando a gente aprende, a gente tem a facilidade muito grande de ficar livre desse negócio chamado estresse. Bem-aventurado, então, são aqueles que acreditam que nunca é tarde para crescer e aprender. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Eu gosto muito de aprender. Trabalho com os meus erros para evitá-los na sequência da minha vida, mas uma coisa que eu não abro mão é aprender. Tem umas irmãs aqui na igreja que estão me cobrando um ministério novo aqui de faixa etária. Eu falei, fui sincero, irmãs, eu não conheço, eu não sei como administrar, eu não sei como gerenciar isso, mas eu vou aprender. E já liguei lá para a nossa rede de mentoria e falei assim, olha, eu preciso disso. Não, pastor, tudo bem, nós vamos aí, vamos criar esse ministério aí com vocês. Eu não sei se eu posso falar, mas acho que eu vou falar. Não está coçando aqui minha língua, vocês querem que eu fale? Não vou falar, não. É o ministério que a gente chama de ministério dos sós. São as irmãs solteiras, as irmãs divorciadas, homens solteiros, homens divorciados. E isso está me incomodando. Porque eu tenho aqui ministério para as crianças, eu tenho ministério para adolescentes, para jovens casados, para a terceira idade, mas não tenho um ministério específico que trabalhe nessa área. E eu não vou criar esse ministério, vou fazer dessa forma. Não, eu quero aprender, eu não sei. Eu preciso ter humildade, como eu falei para essa irmã, minha irmã, eu não sei, eu preciso aprender, me dá um tempinho? Não, pastor, não. Mas qual é o propósito, qual é a ideia? Para a gente casar, pastor. Amém, glória a Deus, vamos casar. Estou aqui para fazer o casamento. Amém? Outra coisa, pessoas mansas, tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Não tem complexo de inferioridade. São pessoas que possuem um bom senso a respeito de si mesmo e trabalham cada vez mais para que esse complexo de inferioridade não tome conta da sua vida. Trabalhando nessa mensagem, Deus colocou isso no meu coração. Pessoas que trabalham em cima desse negócio de complexo de inferioridade, e ela não admite isso na vida dela,
é o tipo de pessoa que diante de você diz assim, olha, eu estava errado, você que estava certo. Você tem coragem de falar isso para alguém? Eu estou trabalhando o meu complexo de inferioridade. Até mesmo me colocando como um inferior, mas eu estou trabalhando. Eu estou elevando aqui a minha autoestima diante daquela pessoa. Porque tem gente que não. Sabe que está errado, mas ele bate o pé. Eu é que estou certo. Eu é que estou certo. E aí muitas vezes você tem que dizer assim, vá em paz. Vá em paz. Pessoas que trabalham esse complexo são pessoas que conseguem dizer isso. Eu estava errado. Você estava completamente certo. Me perdoa. Pessoas mansas são pessoas que têm a capacidade de acordar pela manhã e não dizer, meu Deus, eu não sei o que vou fazer da minha vida hoje. Talvez você tenha até se expressado dessa forma pela manhã ou durante o dia. Meu Deus, eu não sei o que vou fazer hoje da minha vida. Estresse. Mas quem é manso já acorda dizendo, eu sei que Deus hoje tem algo de bom para a minha vida. Amém? Amém? Quarto e último. Pessoas mansas são pessoas amáveis. Ser amável, gente, é uma atitude que é indispensável para que a nossa vida se torne uma vida frutífera. A palavra de Deus, nas versões mais antigas, vai usar a palavra amabilidade, que é a mesma coisa de mansidão. Sem essa amabilidade, os fortes são duros, cruéis e impiedosos. Sem essa mansidão, os fortes são frios, insensíveis. Sem essa amabilidade, o aprendiz se torna uma pessoa arrogante. Ou seja, até mesmo aqueles que são emocionalmente estáveis, nós estamos falando a respeito disso, precisam de amor. Precisam aprender a ser pessoas amáveis. E aí você pode me perguntar, pastor, quem é essa pessoa amável? É uma pessoa que exibe a tranquilidade diante da hostilidade do outro. Isso é uma pessoa amável. Uau! Como é difícil isso. Como é difícil. A pessoa está te hostilizando e você devolve com amabilidade, com mansidão. Eu já vi muitos casos sendo resolvidos dessa forma. Da pessoa chegar falando alto, esbravejando, e porque a outra pessoa, junto do conflito, demonstrava atitudes de mansidão, a hostilidade acabou e houve as pazes. Cansei, irmãos, de resolver situações assim no gabinete. De colocar pessoas frente a frente. Vamos resolver agora. Pá, vamos lá. E uma se exaltar, mas diante da mansidão da outra, o exaltado saiu derrotado. Para mim, vitorioso. Porque a vitória vem quando nós damos as mãos e nós vamos caminhar juntos? Vamos. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, vamos caminhar juntos? Vamos. Pastor, isso não é ser frouxo? Como diz aí a gíria? Eu acho que não. Eu entendo que não.
É ser uma pessoa que consegue ter afeição diante da estupidez do outro. É assim que eu faço a interpretação disso. Muitas vezes, irmãos, a pessoa amável, ela pode também ter uma aparência de uma pessoa dura. Mas quando você começa a ter relacionamentos, conhecer a pessoa, você vai ver que aquela pessoa de uma aparência dura tem uma alma mansa. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Uma pessoa estável, forte, que quer aprender e que seja amável. E aí eu volto ao início da minha palavra. Jesus foi tudo isso e muito mais. Muito mais. Jesus foi gentil, amoroso e até mesmo perdoador, quando um dia ele olhou para a minha vida e olhou para a tua vida também. Perdoador. Diante de todas as nossas ofensas. E o que me chama mais atenção e que me deixa completamente emocionado, até mesmo as coisas que eu ainda não fiz e que eu possa vir fazer, que vai trazer tristezas ao coração do meu Deus, mas se confessados, Jesus já perdoou. Meu irmão, você deseja ser manso? Você deseja ser uma pessoa emocionalmente estável? Você quer ser uma pessoa que vai precisar de uma outra pessoa para aprender e não tentar aprender sozinho, porque é muito mais complicado? Você precisa do outro. Você quer ser amável o suficiente para ser uma pessoa tranquila, generosa e perdoadora, assim como foi Jesus? Se Ele é o nosso exemplo, precisamos aceitar esse desafio. Até porque foi Jesus Cristo mesmo quem disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O recado que eu tenho para você nesta noite é que você pode até adquirir o estresse aí na tua vida. Você pode. Como eu falei no início, todos nós estamos sujeitos a isso. Agora, em sabendo que eu estou com uma vida completamente estressada, eu não posso abrir mão de aprender com Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus foi humilde e manso. E muito mais do que isso, perdoador. É com Ele que eu e você temos que aprender. A minha oração é que você, ao voltar agora para a sua casa, você volte com esse coração humilde, com esse coração manso. Você agora já tem uma atitude para colocar em prática, para você se tornar feliz e acabar de uma vez com toda com esse teu estresse. Você não precisa seguir o que diz aquele plástico do carro. Está nervoso? Vai pescar. Não. Está nervoso? Vai orar. Está nervoso? Vai cantar louvores ao Senhor. Está nervoso? Pega a tua Bíblia e vai ler a palavra de Deus. Não vai pescar não, rapaz. Porque você sai daqui nervoso para pescar e se o mar não tiver para peixe, tu vai voltar mais estressado do que antes. Agora, se você pega a palavra para pescar alguma coisa, uma vez aberta, ela jamais volta ao quê? Vazia. Você crê nessa palavra? Então você pode aplaudir ao Deus dessa palavra. Amém? Amém? Próxima quarta-feira nós estaremos tratando de uma quarta atitude, para que você